Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui as aulas de GameHack, falando um pouco mais sobre a linguagem C novamente, né? E bora criar aqui um novo projeto logo. Projeto console, linguagem C, e botar aula 03 GameHack. Finalizar. E eu vou criar um novo projeto aqui no main, né? Fechar o outro. E aí eu tenho um novo projeto aqui. Uma coisa que é importante a gente entender para começar a analisar programas, né? Que o que a gente faz basicamente quando vai analisar uma memória é analisar um programa. Então o que a gente vai fazer para analisar esse programa é entender primeiro a linguagem, certo? É o que eu venho trabalhando nas últimas aulas. E quando você entende melhor a linguagem, você sabe exatamente que tipo de coisa a gente está lidando, né? Dentro da memória. Uma coisa importante é o que a gente chama de loops de repetição. Então tem funções que elas são geradas exclusivamente para você repetir milhares de vezes uma determinada ação dentro do jogo, certo? Então se você quer pedir, por exemplo, para que alguém digite, né? Fazer um scanf, por exemplo. Eu quero que ele digite uma porcentagem T, que é equivalente a um inteiro. Né? Eu quero que ele coloque um inteiro. Eu crio um inteiro aqui, por exemplo. K. Porque eu crio 1 milhão de inteiros aqui. Eu quero que ele digite o equivalente a esse inteiro, mas eu quero que ele faça isso milhares de vezes. Então eu quero que ele execute uma ação X, não precisa ser digitar um número, mas pode ser até receber uma tecla de um número. Sei lá, você está tirando, você vai clicar várias vezes, certo? Você vai gerar uma ação repetitiva. Então o programa tem que estar sempre esperando que você clique de novo. Ou então eu, por exemplo, coloco dentro de um jogo uma função para eu tomar dano, tá certo? Vocês não entenderam ainda muito bem o que é essa coisa de função, né? Mas nas próximas aulas, ou nessa mesma, eu já vou dar uma introdução para vocês entenderem melhor. Mas vamos supor que eu tenho uma função, né? Uma ação, um evento de tomar dano. Eu quero que esse evento se repita X vezes, porque o cara está pegando fogo, né? Dentro do jogo. Ele vai levar dano várias vezes, certo? Isso é uma repetição. Então, um fator inicial, né? Na programação é você entender como se realiza essas repetições, né? Para a gente realizar essas repetições, a gente pode utilizar o comando while. Então, while ele vai fazer um controle de repetição. Para que eu repita, eu não chegue a repetir desesperadamente, né? Milhões de vezes uma mesma coisa. Mas que eu repita só a quantidade que eu quero que seja repetida. Então, por exemplo, fazer enquanto, né? Que significa while. Vou alterar esse valor de k para 10. Vou criar uma outra função inteira chamada h. Só para a gente facilitar. E ela vai ter o valor 0. Tá? Então a gente tem aqui a função print hello world, né, que é padrão. Eu vou deixar essa função para a gente ver cada execução. E eu vou fazer o seguinte. Enquanto k for maior, tá? Então esse maior que eu utilizo aqui, ele pode ser utilizado como comparação também. Então enquanto k for maior ou igual a h, você vai imprimir isso daqui. Então h é 0 e k vai começar como 10. Então isso nunca vai ocorrer, né? Ele não pode ser maior ou igual. Então o que eu vou fazer é gerar uma função aqui, uma propriedade para aumentar esse valor. Como assim? Eu posso fazer somas, eu posso fazer operações dentro das funções, dentro das coisas, né? No próprio programa. Essas operações são feitas da maneira normal, por exemplo. Eu posso colocar 4 mais 5, né? E aí vai ser uma operação. Mas eu quero armazenar essa operação dentro de uma variável. Então tem uma variável h aqui. Ela tem um valor 0. Vamos supor que eu quero aumentar o valor do valor h. Né? Posso colocar um h e posso colocar um mais, né? E ponto e vírgula para eu fechar essa linha aqui de instrução. Né? Ponto e vírgula é extremamente necessário para que as coisas sejam executadas, tá, pessoal? Esqueci de falar isso nas outras aulas. Mas eu acho que é padrão para quem aprende um pouco de linguagem de programação saber isso. Né? Então boto o h++, por exemplo. Então, a cada execução do while, né, ele vai aumentar um h. Então, a cada vez que for imprimir um hello world, ele vai aumentar um valor em h, até que ele chegue ao valor 10. Né? E aí ele vai fazer a última execução e acabar. Então, bora executar aqui. Vocês veem aí que a gente imprimiu várias vezes hello world. Né? Se vocês contarem aqui direitinho, a gente vai ter 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes a impressão. Quer dizer que ele imprimiu 10 vezes, né, que é a diferença disso aqui, e mais uma vez, que é quando o K tem o mesmo valor de H. Inclusive, esse mais aqui é uma brincadeira que eles utilizam no C, né? A gente viu algumas vezes quando a gente vai criar projeto, tem a opção C e C++, né? O C++ é uma adição do C. E é justamente por causa disso, por causa dessa função aqui do C. Então a gente bota um H++, né? A gente está aumentando o valor, incrementando um pouco aquele valor, né? Dentro da variável. O C++ é uma brincadeira com isso, é como se fosse o C incrementado mais algumas coisas, né? Então é justamente por isso que tem o C++. É só uma curiosidade. Além desse valor while, né, a gente pode fazer um outro tipo de repetição, utilizar uma outra função para fazer essa repetição, que ela controla melhor as coisas. Né? Essa repetição é a seguinte, a gente vai colocar aqui um int, né? Vou primeiro fazer para vocês entenderem. Essa é a função for, tá? O que a função for faz? É a mesma coisa do while, sendo que a gente consegue fazer tudo em uma linha só. É melhor para controle, ela é consideravelmente mais fácil de controlar. E ela é mais moderna, ela não é passível de erro. A função while, ela muitas vezes é passível de erro, então quer dizer que ela pode repetir infinitamente. Já a função for vai dar ele vai gerar alguma mensagem de erro, assim, pedindo que você execute infinitamente. Então é melhor utilizar essa função para controle, tá certo? Daquilo que você quer fazer, que você quer repetir várias vezes. E aí, o que eu faço aqui nessa função for? Eu primeiro gero uma variável, certo? Então eu consigo gerar uma variável aqui dentro dessa função for. Eu gerei a variável w, né? Aí eu faço uma comparação. Enquanto k for maior ou igual a w, essa parte daqui. Enquanto ele for maior ou igual a w, eu vou fazer uma outra execução. Eu vou incrementar um pouco no valor k. Tá certo? Se eu quiser incrementar um valor maior do que 1, por exemplo, eu posso colocar um mais igual. Se eu quiser decrementar, eu posso botar um menos igual. Aí eu boto o valor que eu quiser, por exemplo. Ou um menos. Também é possível. Tá? No caso, eu só quero aumentar uma vez. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também é trocar esse maior que pelo menor que. Então vai ser menor ou igual a w. Tá? Eu posso inclusive tirar também esse igual. Tá? Então vai ser só menor. Você pode fazer a brincadeira aí que você quiser. Dentro da linguagem. Vou deixar da mesma maneira da outra, né? E aí a gente vai botar apenas o printf. Eu vou colocar aqui nesse printf porcentagem d e vou colocar o valor da variável w para a gente ver como a variável vai aumentando. Então a gente vai executar aqui. No caso, o problema é que eu não botei a variável w, tá? Coloquei um k aqui. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal. Vou criar essa variável w aqui em cima. E aí eu vou atribuir o valor só aqui embaixo. Eu posso fazer isso, tá? Então eu chamo a variável w e digo que ela é igual a 5 só depois. Né? Eu atribuo o primeiro valor dela como vazio. Depois digo que ela é igual a 5. Então eu não vou atribuir aqui exatamente não. Vou atribuir aqui em cima. É para fazer isso também. Beleza, eu consegui agora. Vocês podem ver. Então a gente teve aqui vários hello world, que foi aqui no começo. E aqui imprimiu o valor da memória da variável. Né? Não sei porquê. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar o valor do endereço. Eu vou tentar comentar essa parte aqui inicial, tá, pessoal? Para a gente executar só uma vez. Bora tentar. Ainda está imprimindo um valor muito alto. Vou botar esse valor de W como 0. K igual a 10. Beleza. Agora funcionou, pessoal. Vocês podem perceber aqui. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 10, né? Que é justamente o valor do W sendo acrescido. Então, posso dizer aqui, por exemplo, o W é porcentagem D, né? E eu boto barra N aqui. A gente vai ver isso melhor. Cada função que ele exibir, ele vai reduzir, pular uma linha. E a gente pode ver aqui o valor do W em cada execução. Então, a primeira execução ele está como 0, depois como 1, como 2, como 3. Aqui não funcionou porque ele não aceita acento, tá? Então, botou o W e botou um número esquisito porque não aceita acento, só em inglês. Tá?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Foi todas as vezes que foi executado no for. E outra coisa que eu posso fazer é, aproveitando aquele loop ali do for, do while, eu quero dizer, eu posso realizar uma ação antes de executar o while. Eu posso botar uma função chamada do. A gente tem aqui o do while, né, pessoal? É justamente isso. Ele permite que eu faça uma execução depois de um determinado número de funções. Então, eu posso, por exemplo, transferir esse printf. Eu coloco o do while aqui em cima. Tá? Então, ele vai executar antes de terminar essas funções. Só apago aqui. Então, ele vai fazer isso enquanto essa função for verdadeira. Então, ele vai primeiro realizar a ação. Depois, ele pergunta se a função ainda continua verdadeira. Resumindo. Se k é maior do que h, primeiro ele vai dar o print hello world, né? E ele vai aumentar o valor de h. Depois ele vai perguntar se k é maior ou igual a h. Se isso for verdade, né? Se ele for maior ou igual a h, ele acaba a execução. Se não, ele vai voltar e fazer o print hello world de novo. Tá? A gente pode executar aqui. Tem que botar o ponto e vírgula ali no final. E a gente pode perceber que faz quase que a mesma execução do while. Né? Mas agora é do while. Né? Próxima aula a gente vai estar trabalhando um pouco melhor sobre função. Tá? Não deu para trabalhar nessa aula. Mas é basicamente isso que a gente tem que entender sobre programação. E para a gente ter uma ideia de como é que os programas rodam. Né? Se eles fazem loop de repetição, utilizando funções while, função for. Se eles declaram variáveis na memória. Esse tipo de coisa é essencial para a gente saber um pouco mais sobre como o jogo está rodando e efetivamente alterá-lo. Tá? Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. Falou.